Os indígenas foram os primeiros povos a habitarem o território brasileiro, até onde nós temos notícia. Nesse vídeo, eu quero falar a respeito dos tupis. Os tupis são um grupo de povos indígenas muito famosos no território brasileiro, e eu quero compartilhar aqui com todos vocês as suas origens, a sua história, a sua cultura, a sua língua e muito mais. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal, deixem seus comentários também e vamos partir para mais um vídeo a respeito de mais um povo. Os tupis são diversos povos que viviam e vivem ao longo da costa do território que hoje compreende o Brasil. Esses povos se originaram de antepassados que saíram há centenas de anos do centro amazônico, expandiram-se ao norte do rio Amazonas, ao sul pelo Paraguai, a leste pelo Tocantins e a oeste pelo rio Madeira. Os tupis são apenas aqueles que migraram para o leste e que, portanto, chegaram à costa leste do continente sul-americano. Conforme explica Eduardo Navarro, os diferentes povos tupis acreditavam descender de um personagem mitológico de suas crenças chamado Tupi. Por conta disso, muitas tribos tupis possuíam etnônimos que começavam com o famoso Tupi, como os tupinambás, os tupinaquins, os tupiguaiês e também os tupininós. Os tupis nomearam-se para se distinguir ao se tornarem grupos diferentes, mesmo sendo descendentes de uma mesma família. Como o povo, por exemplo, tamoio, que significa os mais antigos ou os avós, os tupinambás, descendentes diretos dos tupis, os tupininquins, parentes dos tupis, que vieram dos tupinambá. A língua falada pelos tupis era o que hoje é conhecido como tupi antigo. Trata-se de uma língua com vasta distribuição geográfica, tão vasta quanto os tupis, e que teve crucial importância para a formação do Brasil. Estudos demonstram que os tupis teriam habitado originalmente os vales dos rios Madeira e também Xingu, que são afluentes da margem meridional do Amazonas, do rio Amazonas. É sugerido ainda que diversos povos tupis antigos tenham ocupado as imediações da bacia de Guaporé há pelo menos centenas de anos atrás. Esses povos, que teriam hábitos basicamente sedentários, eram caracteristicamente agricultores e se estabeleceram em um dado local e, posteriormente, por fatores relacionados ao crescimento demográfico, eram impulsionados a continuar se espalhando pelo território através do fracionamento das aldeias. As terras originalmente ocupadas não eram deixadas para trás, o que caracterizaria uma dinâmica de expansão sedentária. Essa dinâmica não ocorria em saltos, mas era gradativa. As populações tupis precisavam preparar os ambientes nos quais pretendiam se instalar, transformando as florestas originais em áreas produtivas e cultiváveis para sua agricultura. As novas áreas ocupadas eram geralmente contíguas às anteriores, ou seja, constituíam desdobramentos das aldeias originais. Evidências arqueológicas comprovam estes dados, sugerindo a presença e a ocupação contínua de aldeias durante períodos de mais de 1.500 anos entre os Guarani e mais de 1.000 anos entre os Tupinambá. Os tupis teriam iniciado os movimentos de expansão e migração em direção à foz do rio Amazonas e de lá pelo litoral para o sul. Em outra hipótese, no caso, supõe-se que poderiam ter incorrido pelo continente adentro no sentido norte-sul a partir do Amazonas, alcançando o rio Paraguai e daí ocupando as áreas da floresta subtropical e o litoral, e no caso do sul para o norte.
Estas movimentações teriam se iniciado no começo da era cristã. Carlos Fausto sustenta que existe uma grande lacuna de vestígios arqueológicos entre a costa do Amazonas e o Rio Grande do Norte, o que dificultaria a aceitação da primeira hipótese. Nos primeiros anos após a invasão, a presença europeia era esporádica, não havia um interesse na colonização da costa brasileira. Por isso, as primeiras relações entre tupis e portugueses se deram através de trocas, conhecidas como o famoso escambo. Este consistia, no caso, o intercâmbio da força de trabalho dos tupis, extraindo, no caso, a madeira do Brasil para os feitores lusitanos por mercadorias manufaturadas vindas de Portugal, além do trabalho e também da madeira que retirava também uma tinta. Os navios portugueses adquiriram, através do escambo, também os papagaios, as araras, os saguis, dentre outros. Estes animais eram muito populares na Europa desde então. Agora falando a respeito da história genética dos indígenas tupis. No caso, a história genética dos tupis, assim como dos outros grupos indígenas, é dividida basicamente em dois períodos distintos: o povoamento inicial das Américas e também, no caso, o contato europeu. Mas a sua genética original, a sua história genética, não é oriunda do território brasileiro. Muitas pessoas dizem que eles são os nativos da terra do Brasil, mas a realidade é que, na verdade, eles foram os primeiros conquistadores do território brasileiro. Os indígenas, eles não vieram aqui das Américas, eles vieram da Ásia e da Sibéria. Isso é mais do que comprovado geneticamente. Indígenas, em outras palavras, geneticamente, na verdade, são asiáticos. Um exemplo disso é que os próprios tupis, assim como as várias outras populações indígenas aqui das Américas, no caso da América do Sul, da América do Norte, descendem e compartilham uma ancestralidade em comum, basicamente a mesma ancestralidade da linhagem do antigo leste asiático. Ou seja, eles são descendentes de chineses, de siberianos antigos, de cambojanos, de filipinos, japoneses, tailandeses. Todos esses grupos, ditos por mim aqui, compartilham a mesma genética dos indígenas. Isso, no caso, é o DNA do Rio Amarelo, o DNA do Southeast Asian, que é chamado em inglês desta forma, e também o DNA Amur River, também chamado em português, no caso, de DNA do Rio Amur. Falando mais a respeito da língua, no caso tupi, o tupi antigo, os tupis falavam todos a mesma língua, o tupi antigo, embora obviamente houvesse uma certa diferença entre os dialetos, mas todos eles muito semelhantes. E casos aí, no caso de variação linguística. A língua tupi antiga possui vários documentos que descrevem sua estrutura, sendo, no caso aí, a do padre jesuíta José de Anchieta, considerado como seu primeiro gramático. No caso, foram aí também os jesuítas que criaram a representação escrita da língua, a qual era até então exclusivamente oral. Falando sobre a religião dos tupis, conforme explicado por Eduardo Navarro em seu dicionário de tupi antigo de 2013, os diferentes povos tupis acreditavam descender de um personagem mitológico chamado Tupi. Por conta disso, muitas tribos tupis possuíam etnônimos que começavam com tupi, como os tupinambás, como já dito, os tupinaquins, os tupinaguês e também os tupi-minós. Porém, o principal culto entre os tupis que habitavam o litoral do Brasil no século XVI não era o de Tupi, mas o de Jurupari. Já Tupã, o trovão, era uma divindade secundária, que não possuía rito próprio. Exatamente por não possuir rito próprio, os padres católicos que procuravam difundir o cristianismo entre os índios ou indígenas escolheram Tupã como um símbolo para o Deus cristão e a forma aí de facilitar a compreensão do cristianismo pelos indígenas, enxertando na figura de Tupã os princípios cristãos. Ao mesmo tempo associavam Jurupari ao diabo. Falando sobre a presença da cultura indígena tupi
basicamente na cultura brasileira. A cultura indígena se faz presente de diversas maneiras no cotidiano brasileiro, influenciando desde a agricultura até a culinária, a medicina, a linguagem também e até mesmo a genética da população brasileira. Inúmeros brasileiros, milhões e milhões e milhões de brasileiros, para não dizer quase a metade do país, são descendentes aí mestiços, misturados aí de indígenas. Com certeza, provavelmente você que escuta esse vídeo, você deve ter um avô, uma avó, uma bisavó, ou a mãe de uma bisavó que era indígena, ou vice-versa, poderia ser descendente de indígenas via paterna. Ao todo, as tribos ou nações indígenas, no caso dos tupis, descendentes dos antigos tupis, são, no caso, as famílias tupis são os tupinambás, os tupiniquins, os tamoios, os tapajos, os temiminos, também os tebajaras, os potiguaras, os caetés e, no caso, os guaranis, os famosos tupis guaranis. A culinária nacional também tem diversos elementos provenientes dos tupi. O uso da palavra mandioca e seu processamento talvez seja a mais conhecida por sua presença em inúmeros pratos indígenas populares, como angus, farinhas, moquecas, paçocas, molhos. Podemos citar também o uso do milho, cacau, erva mate, guaraná, açaí, entre muitos outros, como elementos bastante presentes na alimentação do povo brasileiro. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu trouxe aqui a origem e um pouco da história e também da genética e da língua dos tupis. Um abraço e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.